Oi, eu sou a Luísa Firmino, professora de Geografia do Fox Vestibulares. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso avançado de Geografia para o Enem, com o módulo 6, sobre Geografia Agrária. Então, de início, a gente precisa entender os diferentes usos do solo, tá? Então, quando a gente pensa em Geografia Agrária, a gente está falando do quê? De como o solo pode ser utilizado de maneira produtiva, ou seja, produzir algo a partir do solo, ok? Então, a gente está falando de quê? Agricultura. O primeiro tipo de uso, a agricultura, que é o uso da terra para cultivar algo que será transformado em mercadoria. Então, quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa logo em plantações para alimentação. Mas nem toda plantação, né, toda agricultura, ela é produzida apenas para alimentação. Ela também é produzida para outros meios, como, por exemplo, agricultura de extensão de espécies específicas de árvores para a produção de extração de madeira e produção de móveis, por exemplo. Então, os produtos agrícolas não são majoritariamente alimentos, mas não são todos alimentos, ok? Não tem apenas fins de alimentação, tá? E a partir das transformações das técnicas de agricultura, né, ao longo do tempo, como a gente viu com a Revolução Industrial, né, as transformações tecnológicas, e que a agricultura foi possível produzir em larga escala. Então, essa larga escala, ela não depende mais somente dos elementos naturais. Ela também se utiliza de uma transformação de técnicas mais avançadas para uma produção de qualidade e com maior quantidade, ok? E o Brasil nesse cenário de agricultura, né? O Brasil hoje, ele possui uma produção agrícola em grande escala, né? Em larga escala, de maneira intensa. Mas essa produção, né, da agricultura em larga escala, ela não é para alimentação da população. A população hoje do Brasil, ela é alimentada principalmente por pequenas produções e produção familiar. A agricultura em larga escala no Brasil, ela é para exportação, e sendo um dos principais eixos econômicos do Brasil. Então, a agricultura, ela tem uma forte presença no setor econômico, sendo uma das suas principais atividades, ok? Outro diferente tipo de uso do solo é a pecuária, né? Que é a criação de animais para comercialização, ou seja, animais bovinos, suínos, né? Boi, vaca, entre outros, que é para comercialização, né? Essa pecuária, ela pode ser para corte, leiteira e lã, ou seja, uso do corte mesmo de produzir carne, leiteira para produzir leite e seus derivados e lã para outros produtos, né? Que seria a pecuária ovina, né? De ovelhas, né? A atividade pecuária é uma atividade também presente no Brasil, né, que tem uma forte porcentagem no setor econômico, mas também não é para o mercado interno, é principalmente para exportação. Então, o setor agropecuário do Brasil é voltado principalmente para o mercado externo, para exportação, ok? Então, um probleminha da pecuária é o quê? O desmatamento. Se precisa ter a limpeza de um solo, ou seja, desmatar uma área para se colocar uma atividade pecuária. Além disso, né, do desmatamento, é preciso também que ocorra a queimada dessas áreas para limpar de fato a área, né? Abrir espaço para a atividade pecuária, tá? Outro problema da pecuária é a compactação do solo. Lá no módulo 1, lembra que eu falei de questões ambientais, problemas ambientais? A compactação do solo é um problema causado pela pecuária, porque o peso desses animais sobre o solo compacta o solo, causando o quê? Causando um problema de que não tem uma circulação de ar e nem de água, ou seja, nem de nutrientes no solo, tornando esse solo infértil para as possíveis outras práticas, até mesmo de agricultura no futuro, ok? Outra questão da pecuária é a emissão de gases poluentes. Os animais bovinos,
eles emitem gases poluentes, ok? No seu processo digestivo. Então, contribui muito para a poluição do ar, ou seja, também para o efeito estufa, aquecimento global, ou seja, mudanças climáticas. Então, é algo que está correlacionado. Outro tipo de uso do solo é o extrativismo, ou seja, é a atividade responsável por retirar recursos do solo, da natureza, para outras atividades econômicas, ok? O extrativismo pode ser animal, ou seja, de caça e pesca, sendo caças realizadas, ou pesca. Vegetal, retirada de madeira, seiva, raízes ou folhas da natureza. Também pode ser mineral, de ferros, ouro, pedras preciosas, né? O Brasil, por exemplo, ele tem um extrativismo considerável, né? Tem uma posição importante nesse extrativismo para exportação também, por causa do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, né? Que é um exemplo da força do Brasil nesse processo extrativista, né? É um dos maiores produtores de ferro do mundo, né? O Brasil ele também tem sua produção de extrativismo na extração do petróleo. O Brasil também tem um parâmetro, uma importância no processo de extração do petróleo, ok? E aí, quando a gente parar para pensar o porquê que o Brasil ele tem tanta importância nesse cenário, né, de tanto da agricultura, da pecuária, do extrativismo, é por causa da extensão territorial que permite ter essas atividades no território, ou seja, a agricultura para exportação em larga escala, ela precisa de espaço, ou seja, a extensão territorial do país permite isso, junto com a pecuária. O extrativismo, por exemplo, ele tem essa importância por causa das riquezas naturais do país. O país ele é rico, né, por exemplo, do ferro em Minas Gerais, a retirada de ferro da natureza. Então, o Brasil ele tem essa riqueza natural e uma extensão territorial que permite essas atividades, tornando uma potência nesse setor, ok? Então, esse processo de extrativismo, é importante ressaltar que ele começa lá no período de colonização, né? Desde a colonização, o Brasil ele passa por esse processo dos colonizadores retirarem do país, né, riquezas naturais e exportarem. Então, o Brasil já tem esse histórico de extração desde o princípio de colonização, né, com o pau-brasil, por exemplo, com as outras riquezas como o ouro, né? Então, o Brasil já tem um histórico sobre o extrativismo, né? E que se perpetua até os dias atuais. Os problemas do extrativismo, desmatamento, pegando como exemplo o garimpo de ouro. Para se ter um garimpo de ouro, né, a retirada do ouro da natureza, precisa se desmatar uma área muito grande, mobilizar também porções de terra para se alcançar, né, o ouro que fica debaixo da terra de fato, né? A contaminação do solo. Existem extrações de ouro mesmo que tem que se utilizar produtos químicos para separar o ouro, conseguir ter acesso ao ouro. A contaminação de água também sofre com isso, com essa contaminação química. A redução da biodiversidade. Quando a gente tem um extrativismo que desmata, que queima o solo, que retira da natureza, compacta o solo, a gente está perdendo biodiversidade. O desmatamento é um exemplo disso, a gente perde biodiversidade que muitas vezes consegue retornar aquele espaço, ok? E aí a gente precisa entender também as categorias dessa geografia agrária presente no mundo e no Brasil, tá? Vamos lá. A categoria de extensivo, ele utiliza uma grande extensão de terra para produzir muito, ok? E aí, para isso, ele utiliza poucos insumos químicos, ou seja, agrotóxicos. A produção extensiva, normalmente o produtor, ele não tem acesso a financiamentos, investimentos de capital, é baixo esse investimento, então ele tem que produzir uma larga extensão de terra para produzir muito. E aí ele não tem acesso, o produtor não tem acesso a esses insumos. Então, nem sempre a produção vai ser de tanta qualidade. Ele se utiliza de certa tecnologia
para melhorar essa qualidade, mas ele também não tem acesso a capital de investimento para grandes insumos ou até mesmo para sementes selecionadas, né, que seriam as sementes transgênicas, modificadas, que vai permitir, né, uma produção de melhor qualidade. Nesse caso extensivo, o produtor nem sempre ele tem acesso a esses recursos, ok? E essa produção ela é até voltada para o mercado interno, tá? A extensiva. Mas ela também é primordialmente para exportação. Uma parte dela fica no mercado interno, é voltada para o mercado interno, mas uma parte dela também é para exportação. E aí a gente tem que entender também a intensiva, que a gente acabou de falar é extensiva. Essa aqui é a intensiva, ou seja, ela também é um modelo de produção considerado moderno, né? Mas ela emprega muito tecnologia, ou seja, emprega mais tecnologia do que o extensivo, ou seja, é de fato os complexos de agronegócio com grandes extensões de terras, né? Que possui capital financeiro viável para produzir, né? Então tem uma alta produtividade devido a esse capital de investimento poder possibilitar o uso de alta tecnologia, de insumos, de sementes selecionadas, ok? E aí a mão de obra, ela é uma mão de obra qualificada. Ela é qualificada porque ela entende o processo. Ela sabe operar os equipamentos de alta tecnologia de maneira muito mais eficiente. Ela entende como funciona aquele equipamento, então é uma mão de obra qualificada. E além disso, o fato de ter alto investimento, né, do capital de investimento, ela permite ter menos funcionário, ou seja, menos mão de obra. Por mais que tenha mão de obra mais qualificada, o número de vagas, postos de trabalho é menor, ok? E é, de fato, uma produção de larga escala. Utiliza esse insumo para ser larga escala, produzir rápido, a produção crescer rápido, por exemplo, de uma agricultura, ok? E essa produção ela é destinada principalmente para exportação, ou seja, a produção agrícola vai para o mercado externo e essas produções elas são majoritariamente de monocultura, predomina monocultura. Então a gente pensa assim, quando a gente vê, né, aquelas largas plantações, né, de soja, ela é a monocultura, se produz um único cultivo. Ok? E aí, essa tecnologia, né, usa tecnologia de ponta, né, desses complexos ali, leva ao quê? Uma demanda muito maior, uma demanda de produtividade, o que demanda grandes extensões de terra para levar à produção. Ou seja, vamos lá. Quando eu falo usar tecnologia, eu estou falando do quê? Ele não precisa mais ter grandes extensões de terra, apesar de no Brasil ter essas grandes extensões de terra voltada para o intensivo. Mas não demanda de tanta terra para produzir uma quantidade de produto, de produto agrícola, por exemplo, ok? Outra categoria é a produção familiar. É uma produção baseada na mão de obra familiar, ou seja, um casal que tem 2 filhos e também irão trabalhar na agricultura, naquele pedaço de terra para produção, ok? Então, a família que trabalha naquela produção, tá? E a maior parte dessa produção é para subsistência e o excesso é voltado para o mercado externo, ok? Então, esse processo, né, de produção familiar, ela é voltada para a subsistência, mas também para o mercado local. É importante destacar que no caso do Brasil, a maior parte do mercado interno é abastecido pela produção familiar, ok? E aí, essa produção familiar ela é realizada em pequenas propriedades, né? E com diversidade produtiva. Então, é comum a gente ver em propriedades familiares uma parcela da propriedade produzindo cebola, uma outra parcela da propriedade produzindo batata, porque tem uma diversidade produtiva, ok? E aí, nessa produção, se usa poucos insumos, né? E nenhuma tecnologia de ponta. É, de fato, a produção sem investimento de capital. Não se tem insumos, ou seja, agrotóxicos, pesticidas, e também não tem uma tecnologia de ponta, ou seja, não precisa de uma mão de obra qualificada para manusear uma tecnologia que não é implementada,
ok? Também temos a produção orgânica, né? É uma categoria que está em evidência no momento por causa das questões ambientais, ok? E essa produção orgânica tem como principal objetivo a produção agrícola em equilíbrio com o meio ambiente. Ou seja, não se usa na produção orgânica nenhum tipo de defensivo ou insumo artificial, como, por exemplo, os agrotóxicos. Por quê? Esses insumos artificiais, eles podem contaminar solos, rios, ou seja, se tem um prejuízo dos recursos naturais, se prejudica a natureza, ok? A produção orgânica também se utiliza do uso racional da água. Então, essa produção ela tem uma irrigação mais racional, com o uso da água de maneira adequada, sem ser utilizado de maneira abundante, prejudicando o equilíbrio ambiental. Ela não desmata essa produção orgânica, porque o principal objetivo dela é ter um equilíbrio com a natureza. A adubação orgânica, ou seja, em vez de usar insumos artificiais, ela utiliza uma adubação orgânica que pode ser feita até mesmo com material orgânico, né? E uma menor produtividade. Por que a produção orgânica tem uma menor produtividade comparada ao intensivo e o extensivo? Porque a produção orgânica, atualmente no mundo, ela é vinculada em menor escala e ela também não utiliza insumos capazes de elevar a produção dela em curto período de tempo, tá? E esse modelo de produção considera o desenvolvimento de técnicas para cada tipo de solo, clima e biodiversidade. Por quê? Se ocorre a implementação de uma produção orgânica em um espaço em que tem um clima próprio, um solo com características próprias, né, uma diversidade própria, se desenvolve uma técnica especializada, particular para aquele ambiente, sem ter o quê? Sem ter um desequilíbrio ambiental, ok? Além disso, da gente entender, né, o tipo de uso do solo e a categoria do sistema produtivo, a gente também tem que entender do que se trata a estrutura fundiária no Brasil. A estrutura fundiária no Brasil, ela, de certo modo, ela é complexa e tem algumas questões que podem ser problemáticas. Mas vamos entender o que é a estrutura fundiária primordialmente, tá? É o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e ordenadas em um território, ou seja, como que essas propriedades agrárias, que podem ser familiares, latifúndios e até mesmo pequenas produções, estão distribuídas no território brasileiro. É isso que é a estrutura fundiária no Brasil. Importante considerar a concentração fundiária no Brasil. Por quê? Hoje no Brasil, a gente tem grandes extensões de terras sob o domínio de poucos proprietários. Ou seja, a estrutura fundiária no Brasil, ela é basicamente concentrada. Ela é concentrada na mão de poucos, enquanto muitos não possuem acesso à terra. Ok? Como eu falei, muita terra sob o domínio de poucos propriedades. Essa questão, né, de desequilíbrio causa o quê? Desigualdades sociais, ok? Então, vamos entender. De acordo com o Estatuto da Terra, ou seja, que é uma lei presente no Brasil, de 1964, as propriedades rurais elas podem ser divididas da seguinte maneira, tá? Imóvel rural, que é qualquer propriedade utilizada para fins agropecuários, ou seja, imóvel rural é qualquer imóvel que utiliza aquela terra para atividade de agricultura pecuária, ok? Pode ser uma propriedade familiar, ou seja, uma propriedade em espaço rural que utilizado pela família para moradia e produção agrícola, ou seja, uma família que possui um pedaço de terra, ela utiliza aquele espaço para moradia, mas também para a produção de alimento, ok? Alimento para subsistência ou até mesmo para comercialização do mercado interno, tá? E essa propriedade familiar, para ela ser considerada familiar, ela tem que usar mão de obra familiar também. Aquele esquema que eu expliquei de uma família ser responsável pela produção daquela agricultura.
Também pode ser uma propriedade rural no Brasil minifundiário, ou seja, uma propriedade rural pequena, mas maior que a propriedade familiar. Então, numa escala, uma propriedade familiar é uma menor propriedade, enquanto a minifundiária é um pouco maior do que a familiar. E essa minifundiária é destinada à subsistência de uma família ou comunidade, ou seja, o minifundiário são áreas que é destinada à produção agrícola ou pecuária ou extrativista para a subsistência de uma família ou comunidade. E é uma área maior do que a familiar. Então, esse processo de estrutura fundiária no Brasil é muito baseado no tamanho da área, ok? Existe também os latifúndios, ou seja, propriedades com grande extensão territorial voltada para monocultura ou especulação imobiliária. Ou seja, o latifúndio são as grandes extensões de terras, maiores do que o minifúndio, utilizados para a monocultura, ou seja, a produção apenas de um produto agrícola ou pecuária, ou especulação de terra. O que é uma especulação de terra? Essa especulação de terra, a terra fica lá, parada, sem uso, tá? Sem uso social, como é dito na lei. E ela fica esperando, o proprietário fica esperando que aquela terra ganhe valor de mercado, valor imobiliário. É importante a gente ressaltar, né, de entender que a lei brasileira, ela pede que o proprietário da terra coloque sobre aquela terra alguma atividade que tenha uso social. Ou seja, terras sem uso social, sem nenhum tipo de atividade, elas, segundo a lei, elas são impróprias. Elas não estão sendo usadas de maneira adequada. Ok? Outra estrutura fundiária é a empresa rural, que são as médias e grandes propriedades em espaços rurais que possuem explorar o potencial econômico, ou seja, as empresas rurais são aquelas complexos agrícolas de fato. Elas se expandem tanto que elas não são mais latifúndios. Elas são empresas rurais, ou seja, ela produz até mais do que uma atividade. Ela pode produzir ela pode ter a produção agrícola, mas também pode ser a produção pecuária. Ok? Então, é um complexo de fato. Então, hoje, o Brasil é um dos países com maior concentração de terra do mundo. O Brasil é um dos países que mais concentra terra na mão de poucos. Isso pode ser explicado pela nossa herança colonial. Por quê? Lá desde da colonização, se estabeleceu um sistema fundiário baseado na produção agrícola em grande extensão de terra para exportação e que se perpetua até os dias atuais. Quando a gente fala do sistema de capitanias, a gente está falando de uma herança colonial que perpetuou a produção agrícola, essa concentração de terras rurais na mão de poucos, ok? Por isso que é uma herança colonial que vem sendo perpetuada até os dias atuais, ok? E é interessante ressaltar que essa característica, né, de produção agrícola, né, nos dias atuais, né, de concentrar muita terra na mão de poucos, é uma característica presente principalmente nos países subdesenvolvidos e emergentes. Em países considerados desenvolvidos, já se teve uma reforma agrária que redistribuiu as terras de maneira igualitária. Ou seja, não se tem grandes extensões de terras na mão de apenas poucos proprietários. Ok? Então, diferente dos países desenvolvidos, que possuem uma estrutura bem organizada, né, de estrutura fundiária repartida e dividida, que se teve a partir da reforma agrária, né, esses países desenvolvidos eles têm uma ideia, né, de colonizador, ou seja, eles foram os colonizadores, diferente do Brasil, que foi colonizado e se tem uma herança colonial de uma concentração de terra na mão de poucos. Então, vamos lá. O atual cenário da estrutura fundiária brasileira é uma herança colonial. A gente tem essa herança colonial desde que vem se perpetuando até os dias atuais, enquanto os países já desenvolvidos, os quais foram
colonizadores, eles têm uma estrutura fundiária mais igualitária, ok? Para a gente entender melhor essa estrutura fundiária brasileira, vamos lá. Temos um gráfico aqui da distribuição de área e quantidade de estabelecimentos rurais segundo o grupo de áreas no Brasil de 2017, tá? Em azul são as áreas, ok? Áreas até 50 hectares, de 50 a 500 hectares. E em laranja, os estabelecimentos. Ou seja, vamos lá entender. Áreas de até 50 hectares. Nós temos uma área pequena, ou seja, se tem pouca área, né, com propriedades de até 50 hectares, enquanto os estabelecimentos, ou seja, os proprietários, as propriedades, são muitas. Ou seja, pequenas áreas existem no Brasil, mas a concentração é bem menor. São poucas as áreas e que tem que ser repartida por muitas propriedades, tá? Vamos lá. Enquanto áreas de mais de 2.500 hectares, são grandes extensões de áreas, elas são muito presentes no Brasil, enquanto os proprietários são poucos. Então, esse panorama a gente consegue ver que há uma discrepância muito grande. Pequenas propriedades na mão de muitos, grandes propriedades na mão de poucos, ok? Esse é o cenário da estrutura fundiária no Brasil, segundo o IBGE. Então, a gente vai ficando por aqui, por enquanto, e a gente dá continuidade ao módulo 6 de Geografia Agrária, na próxima aula.